bem? Aqui é a Aline Gomes e hoje eu quero trazer dicas especiais de como falar sobre os seus pontos a melhorar num processo de entrevista, num processo de seleção, sem colocar tudo a perder. Isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Aline, como eu falo de mim, dos meus pontos a melhorar, que é sempre uma pergunta que vem, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a melhorar, sem dar um verdadeiro tiro no pé e acabar com a minha entrevista e perder a vaga. Você precisa primeiro se autoconhecer, saber exatamente o que você faz bem e o que você precisa melhorar. Afinal, todos nós temos talentos e pontos que precisam da nossa atenção. Quando você se autoconhece, você tem mais clareza para saber como corrigir e criar um plano de ações para melhorar esses pontos. Mas numa entrevista você precisa avaliar exatamente o que você vai falar, não que você vai mentir, você não deve mentir, porque o recrutador ele é treinado para fazer várias perguntas com o mesmo tema de formas diferentes, não caia nessa cilada. Não adianta você fazer um copy e colhe de alguma coisa que você ouviu que todo mundo fala, eu vou falar que eu sou ansioso e perfeccionista. Fale aquilo que realmente tem a ver com você. Mas identifique quais são essas palavras que não possam ser um verdadeiro tiro no pé. Por exemplo, se você percebe que você, por exemplo, é um pouco preguiçoso, você é um pouco teimoso, se você falar isso numa entrevista, será que de repente você não vai perder essa oportunidade? Que se você falar que você é preguiçoso numa entrevista, será que você vai ser contratado? Se você fosse o gestor, né? Será que você contrataria uma pessoa preguiçosa? Né? Mas o que é a preguiça? Comece a entender esse vocabulário que está por trás dessa palavra. Então, se você for a fundo, por exemplo, quais são os sinônimos? O que é essa preguiça? O que é essa irritação? Né? Se você é teimoso, irritado, o que é essa irritação? O que te tira do sério? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, no caso da preguiça, na verdade você se desmotiva quando alguma coisa não está clara para você. Percebe a diferença em se desmotivar quando uma coisa não está clara do que falar que você é preguiçoso? Então, comece a entender dos seus pontos a melhorar. Quais são as palavras, os significados desses pontos? Por exemplo, se você é teimoso, irritado, o que te tira do sério? Quando de repente as pessoas não deixam claro o que é esperado de você, quando você quer as coisas muito certinhas, com uma qualidade bacana, e às vezes te faz ser mais teimoso, muitas vezes. Então, percebe você contar isso como é muito mais positivo do que simplesmente você falar que você é teimoso e preguiçoso? Então, identifique quais são os significados, esses sinônimos, essas palavras, para você poder contar de uma forma verdadeira, porque você vai estar sendo honesto, verdadeiro, contando aquilo que realmente você tem para melhorar. Isso, de uma forma alguma, vai fazer você perder a sua vaga se você for humilde e honesto, sabendo exatamente que você tem pontos aí que precisam de uma correção e de uma gestão. Fazer isso vai mostrar a sua verdade, os seus potenciais. Então, mostre qual é a sua melhor versão, através de atitudes, exemplos, dê bons exemplos diante das entrevistas, onde você usou os seus talentos através da sua história, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Use essas dicas e eu tenho certeza que você vai te apoiar muito no seu processo de recolocação ou de uma nova oportunidade de trabalho. Obrigada!